Olá, amigos. Chegamos à nossa lição de terça-feira. João, capítulo 9, diz assim: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Disse-lhe Jesus: nem ele pecou, nem os seus pais. Mas já que ele está assim, que se realizem nele as obras de Deus. E tendo dito isso, Jesus cuspiu na terra, fez um lodo com a saliva, untou os olhos do cego e disse: vai-te ao tanque de Siloé. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Havia uma cultura nos dias de Jesus, uma cultura religiosa bem complicada, de que doença era maldição de Deus, de que desgraça da vida era ausência de Deus. E é muito curioso porque os doentes, os cegos, os leprosos eram tidos pela população como alguém pecador, amaldiçoado por Deus. E os discípulos refletem isso na sua pergunta. Era muito costume as pessoas passarem perto de cegos e cuspirem em sinal de desprezo a eles. Jesus, passando por esse cego, ele cuspiu na terra. E os discípulos pensaram: oba, ele está apoiando a nossa teologia de desprezar aqueles que são os marginais, os marginalizados, os rejeitados, rejeitá-los mais ainda. E quando ele cuspiu no chão, e os discípulos acharam que Jesus estava desprezando o cego, com essa mesma saliva, com esse mesmo cuspe, ele faz lodo, unta os olhos do cego e cura o cego. Eu fico me imaginando no lugar do cego, quantas cusparadas ele tomou, quantos barulhos, sons de cusparadas ao longo da sua vida. E ia passando o mestre da Galileia, o carpinteiro de Nazaré, e ele escuta de novo o barulho da cusparada. Mas naquele momento ele vê algo diferente. Um lodo, ele sente algo diferente, né? Um lodo, untando os seus olhos, ele sente o toque. E Jesus diz: vai até o tanque de Siloé. Amigos, vocês não fazem ideia de quantas lições estão aqui presentes. Jesus passa por cima do preconceito humano. Ele olha os párias da sociedade passando pelo caminho. Jesus viu. Jesus nos vê em nossas dores, em nossas exclusões, quando nós estamos trancafiados sozinhos em nossos problemas, porque Ele não abandona ninguém. É muito curioso, não é? Porque quando você olha esse evangelho, você percebe que aquele que começou cego termina vendo. E você lê todo o capítulo 9, porque Jesus cura o cego no sábado, porque Jesus vê que é lícito fazer bem aos sábados. Os líderes religiosos questionam a pessoa de Jesus, ameaçam excluir o cego e quem crer em Jesus, a família do cego, do ex-cego. E aí Jesus diz: eu sou a luz do mundo, eu vim a este mundo para que os cegos vejam e aqueles que veem se tornem cegos. Ou seja, quem começou cego termina vendo. Quem começou vendo termina cego. Quando eu era criança eu tinha medo de ficar cego. Existe uma fobia para isso, não é? Eu tinha medo do escuro. Acho que é nictofobia, se não me engano. Mas eu tinha muito medo, porque uma professora, quando eu estava na 4ª série, disse que quem olhasse um eclipse diretamente poderia ficar cego. Eu olhei e achei que ficaria cego alguns meses depois. Isso me criou um trauma. Eu, à noite, inconscientemente, se não tivesse nenhum ponto de luz e eu acordasse, eu ficava ali enlouquecido à noite, caía da cama, tentava subir pelas paredes. E eu cresci com esse medo do escuro, até uns 18 anos. E isso me fez fazer xixi na cama, até perto dessa idade também. E você deve estar rindo aí, porque eu fiz xixi na cama até essa idade. Rindo aí do meu medo, não é? Mas sabe o que eu descubro ao ler o Evangelho de João? Sabe o que eu descubro ao estudarmos a Palavra de Deus? Que pior do que uma criança que tem medo do escuro é um adulto que tem medo da luz. Vou repetir para você. Pior do que uma criança que tem medo do escuro é um adulto que tem medo da luz. Esses líderes religiosos que não passavam por cima dos seus preconceitos, que não conseguiram superar as suas tradições vencidas sem princípios, porque tradição sem princípio não passa de erro envelhecido, eles terminam cegos, eles não querem ver. Cegos não porque têm medo do escuro, mas porque têm medo da luz. Vou repetir para você. Pior do que uma criança que tem medo do escuro é um adulto que tem medo da luz. Pense nisso.